Olha, É, que sorry, no maravilha. speak English. Essa reunião está sendo gravada. Amém. Aleluia. A aula 1 até a aula 7ª, nós vimos Daniel. Aí, a aula passada, nós vimos a história da igreja, que é Apocalipse capítulo 2 e 3. E antes de continuarmos o Apocalipse, que será a semana que vem, nós vamos ver hoje Mateus 24 e 25, tá bom? Dentro daquele mesmo espírito de se alguém quiser participar, perguntando, comentando, é só abrir o microfone e falar, tá bom? Então, Lucas, coloque aí para nós a tela que nós preparamos. Então, é isso. A aula de hoje, o fim está próximo. Vamos fazer reflexões sobre a volta do Senhor, baseada em Mateus 24 e 25. Se você tiver com a Bíblia aberta, nós vamos ver primeiro Mateus 24, depois 25. Porém, o que acontece no final do 23? Versículo 37, Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja os que foram enviados. Estava falando dele, né? Que Jerusalém estava rejeitando, Israel estava rejeitando. E o 38 fala: Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. Tá bom, eles estavam no templo, e essa palavra, bendito que vem em nome do Senhor, eles vão falar no final da grande tribulação, quando todo olho verá o Senhor, e o Senhor vem em socorro deles. Então, entrando no capítulo 24, a gente vê o seguinte: o Senhor saiu do templo, e isso é muito significativo, porque fala que ele foi se retirando, e geralmente aqui é um marco, né? O Senhor está abandonando Israel, o relógio para Israel das semanas vai parar agora com a sua morte, e esse relógio só será disparado novamente a última semana, lá no final, na época que o anticristo fizer um pacto com todas as nações, tá bom? Só que ao sair, os discípulos falaram para o Senhor: olha, Senhor, que maravilha! Olha como essas construções são grandes, são maravilhosas, do templo, né? E o Senhor faz uma profecia aqui no versículo 2. Vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pode passar mais um, Lucas? E aí eles chegam no monte das Oliveiras, versículo 3, e os discípulos ficaram com aquilo matutando, né? Puxa, esse templo vai ser derribado, vai acabar esse templo, tá certo? E eles fazem 3 perguntas ao Senhor, no versículo 3. Senhor, diz-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda que é a parousia do Senhor nos ares, e o sinal da consumação do século. Então, essas 3 perguntas, elas, se você olhar esse quadro, elas são referentes a Israel, a igreja e as nações. Tá? Então, quando consideram essas coisas? Essas coisas que vai derrubar o templo e que quando é que o Senhor vai voltar, tá bom? Então, a primeira palavra do Senhor que nós vamos ver hoje, que está em Mateus 24, do 4 até o versículo 31, é uma palavra para Israel. Vai falar dos princípios das dores, a grande tribulação, a vinda visível de Cristo. A segunda parte da pergunta, que sinal haverá da sua vinda, sua parousia, é uma palavra para a igreja, que vai depois de Mateus 24, 32 até Mateus 25, 30. Vai falar da vinda oculta de Cristo, do arrebatamento, a ressurreição dos mortos.
E a terceira pergunta, que é a consumação dos séculos, é uma palavra para as nações. Aí já é o final do Mateus 25, de 31 a 46, quando vai falar do grande julgamento, cabritos e ovelhas, recompensa ou castigo. Antes de prosseguirmos, eu queria chamar a atenção que, embora seja palavras para diferentes grupos, e na escatologia nós temos que estar prestando atenção nisso, Israel, na igreja e nas nações, como é que eles estão se movendo nessa terra. Nós precisamos ver que é o seguinte, embora seja uma palavra para Israel, a aplicação é para Israel, a segunda parte, a aplicação da palavra é para a igreja, a terceira parte, a aplicação é para as nações, cada uma dessa palavra tem princípios. Então, algumas coisas que fala para Israel pode ser aplicado à igreja, às nações. Coisas que são faladas diretamente para a igreja pode ser aplicado para Israel e as nações. E coisas faladas para nações pode ser aplicado tanto para a igreja como para Israel. Pode passar, Lucas. Então, aqui nós vamos ver do versículo 4 até o 14, meus irmãos. Nós vamos ver aí, desde que não ficará pedra sobre pedra, até o fim. Então virá o fim. Esse período é chamado de princípio das dores ou tempo dos gentios, tá bom? O relógio parou para Israel e agora é o tempo dos gentios. E essa palavra para os judeus, o Senhor começa a falar o seguinte, olha, cuidado que muitos virão em meu nome, vão enganar vocês, né, dizendo que eu sou Cristo, e vão enganar muitos, né? E quantos não têm aparecido aí? De vez em quando aparece um maluco aí, né? Falando eu sou Cristo e arrebata vários seguidores. E também ele fala assim, olha, fica cuidado porque vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, e parece que o mundo não fica sem guerra, né? Hoje nós estamos tendo aí Rússia contra... fugiu o nome? Não. Ucrânia. Rússia contra a Ucrânia. 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 Me deu um branco aqui. Israel contra o Hamas e várias outras que estão aí se armando, tá bom? Ele fala assim, ó, não se assusta, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não será o fim. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e epidemias, terremotos em vários lugares, né? Epidemia nós passamos aí feroz, desde 2020, né? Ela chamou 19 porque surgiu em 19, mas para nós chegou aqui em março de 2020. E isso vai se intensificando conforme vai se passando as épocas. Porém, o versículo 8, tudo isso é o princípio das dores, tá bom? E vocês vão ser atribulados, os matarão. Acho que a nação mais atribulada que teve nesse período aí da vinda de Cristo até o dia de hoje foi a nação de Israel, né? Diga-se de passagem, a perseguição que tiveram na Segunda Guerra Mundial. Foram mortos 6 milhões de judeus. Vocês vão ser odiados de todas as nações por causa do meu nome, tá? As pessoas vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, isso aí está cheio, tá bom? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, esse item é um item, meus irmãos, que está mais disseminando na terra, tá? A questão da iniquidade. Iniquidade não é só um pecado, não é? Não é só a pessoa ir contra a palavra, contra Deus. Iniquidade é você tirar a palavra, porque a palavra de Deus, ela é uma linha divisória, tá? Quem segue a palavra sabe até onde pode ir, até onde não pode.
Só que a ideologia que está acontecendo em toda a Terra, e isso está se tornando até leis em vários países, tá? Com relação à família, com relação a gênero, com relação à educação, entendeu? Tudo isso visa o quê? Tirar a linha. O que, que é? Tirar a palavra de Deus. Para que nesses tempos finais as pessoas possam cometer os seus pecados, os seus exageros, e isso não afetar nada. Então, iniquidade é cruzar essa linha, não é só pecado. Mas se você for ler lá 2 Tessalonicenses 2, deixa eu abrir aqui, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, aqui fala o seguinte, ó: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia, tá? Tá falando da volta do Senhor, né? Ele estava muito preocupado. E apostasia, o que que é? Apostatar também. É aquele que já creu, aquele que sabe da verdade, ele a abandona. E também vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o homem da iniquidade é o anticristo, é a besta que nós estamos vendo desde o primeiro dia aqui, tá bom? E o 7 fala: com efeito, o mistério da iniquidade ele já opera. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, da sua parousia. Então todo esse ambiente de iniquidade, ele só tende a aumentar, né, dia após dia, porque o iníquo, que é esse maligno, que é o maligno, está por trás. E a consequência, o que que é? É o amor se esfriar. E o versículo 3, agora voltando lá para Mateus 24, fala que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, o evangelho do reino é um evangelho que era voltado muito para os judeus que aguardam esse reino milenar, esse reino messiânico, mas ele também se aplica a nós, né? Tem esse princípio. Nós hoje pregamos o evangelho da graça para aqueles que não têm o Senhor, mas falamos também do evangelho do reino para aquele que já é cristão e que precisa se preparar, precisa se aprontar. O evangelho do reino, o que quer? Fique pronto, fique esperto, que o Senhor está voltando. Passando mais uma tela, ainda dentro dessa palavra para os judeus, e nós podemos pegar aqui vários princípios sobre a iniquidade, sobre o amor, sobre o evangelho do reino. O que vai acontecer? O Senhor fala para eles: olha, vai vir uma grande tribulação. Então, o versículo 15 fala: quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, nós vimos isso lá na lição 3, na lição 4, tá? O que é o abominável da desolação? O abominável é o seguinte: é a profanação, é o sacrilégio, porque quando o anticristo fizer o acordo com Israel e com todas as nações, o templo será reedificado e o serviço sagrado será reintroduzido no templo. Porém, quando fizer 3 anos e meio, ele vai colocar essa abominação, né, essa desolação dentro do Santo dos Santos, tá bom? Então é esse ódio, essa repulsa que vai acontecer, que nós já vimos nas mensagens passadas. Se alguém não pôde pegar, depois veja lá pela gravação, tá bom? Então,
O senhor está falando para ele o seguinte: agora que aconteceu quando acontecer esse abominável da desolação, então quem tiver na Judéia, olha, sebo nas canelas, pode correr. Quem tiver sobre o telhado, não desça para tirar nada da casa, já pula dali, atravessa o quintal vizinho e corra. Quem tiver no campo, nem volte para buscar a sua capa, vai embora. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem, estou no versículo 19, tá? Porque a grávida vai ser difícil fugir naqueles dias, as que estiver com criança amamentando, tá? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. No inverno, porque é uma situação muito difícil, né? O frio, o vento, o contrário. No sábado, porque eles guardam a lei, e no sábado você não pode andar mais que 1 quilômetro, tá? 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então vai ser uma coisa muito, muito terrível. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então tem os escolhidos de Israel, tá? Depois eles serão acrescentados lá no reino milenar, o reino messiânico, e o 23 fala: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, porque surgirão os falsos cristos, falsos profetas, inclusive as duas bestas que nós vamos ver a semana que vem, né? Tem a besta e tem o falso profeta, quer dizer, tem o anticristo e o falso profeta. É o que ele está falando aqui, tá? Falso Cristo e falso profeta. Vai operar grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os que forem eleitos. O 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, essa vinda, no final do gráfico eu coloquei, né? É uma vinda visível do Senhor, que vem justamente para em socorro dos judeus. O 29 fala: depois dessa tribulação, o sol vai escurecer, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, essa período de tribulação, irmãos, será muito negro, tá? Muito, muito duro. E o 30 fala, então, repetindo o versículo, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Tá bom? Então, a vinda do Senhor, a parousia do Senhor para os judeus, ela vai ocorrer no final da grande tribulação. É uma vinda visível de Cristo e os vencedores em socorro do povo de Deus, tá bom? Bom, passa aí, Lucas, nós vamos ver agora. Essa foi uma palavra para os judeus, uma resposta do Senhor para os discípulos para os judeus. Vamos ver agora. Posso avançar? Alguém tem alguma pergunta? Ok? Agora a palavra, ela é dirigida para a igreja, tá bom? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, a figueira, ela é um símbolo de Israel. E aqui fala que você precisa estar observando, quando ela florescer, quando ela brotar, tá? Saber que a vinda do Senhor está muito, mas muito próxima mesmo, tá bom?
Ah, antes da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39, 1938 a 1945, por aí, tá? Israel ainda não tinha uma terra. Então, você não tinha uma palavra a respeito dessa parábola aqui da figueira. Sabia que um dia Israel iria se tornar uma nação novamente, porque lembra que não ficara pedra sobre pedra? Isso foi nos anos 70. Então passaram-se aí 1900 anos, 1800 e poucos anos, né? Até que Israel, em 48, 1948, através de um decreto da ONU, foi cedido um terreno lá na Palestina, e eles começaram a voltar. Então, ali foi fixado a nação de Israel, tá bom? E depois, Israel, daquele pequeno pedaço, foi guerreando, foi expandindo, e todo o território que tem hoje lá, ainda falta conquistar mais um pedaço, mas cresceu muito, invadindo pedaços que são dos palestinos, tá bom? Então, a partir dessa época, os mestres cristãos que estudam a escatologia começaram a afirmar que então a figueira, que é Israel, floresceu, tá? Brotou, entendeu? Então o Senhor, esse próximo verão, o que que é? Está próximo à volta, né? É, e eu lembro quando eu me converti, em 76, começo de 75 eu me converti final do ano, mas 76 a gente estava estudando com os irmãos, a gente estava bem ávido pela palavra, querendo saber todas as coisas. O que se ensinava era o seguinte, que o Senhor está tão próximo, que a geração tem geralmente 40 anos, uma geração. Então nós fizemos uma conta, era 75, o Senhor ia voltar o quê? Em 78? Rapaz, vamos buscar Deus desesperadamente, porque o Senhor tá para voltar aí e nós não queremos ficar, né? E eu até lembro que em 78, a gente tinha em torno de 18 a 19 anos, por aí, e gostava muito de um futebolzinho, jogar bola e tal, e acompanhar campeonatos. E em 78, o Brasil foi jogar a Copa na Argentina. E você acredita que o principal jogo, que era Brasil e Argentina, foi numa quarta-feira, às 8 horas, e tinha reunião de oração nesse, nesse horário? Rapaz, nós ficamos, nós vamos ver o jogo ou vamos para a reunião de oração, né? Então, vamos todo mundo para a reunião de oração, porque vai que o Senhor volta aí nesse ano mesmo, nós estamos perdidos, estamos lascados, né? E foram passando os anos, começaram a perceber que teria que estender essa geração, né? Mais anos, mais anos, mais anos. Mas eu gostaria de trazer uma aplicação aqui para nós, que é o seguinte: a figueira ela vai realmente brotar, não ali naquele momento que foi feito a entrega daquela terra pela ONU para Israel. Ali foi estabelecido a nação. Eu sinto, meus irmãos, que a figueira realmente vai brotar quando o relógio para Israel voltar a disparar, a contar novamente. Então, eu quero só resgatar aqui o que nós estamos vendo desde lá de trás, inclusive nas 70 semanas de Daniel, né? Quando chegou nas 69 semanas, o ungido foi morto, e aí foi suspenso a história para Israel, né?
A história que eu digo é assim, lembra quando fala lá que 70 semanas estão determinadas para o teu povo, não é? Então, falta uma semana. Então, eu sinto, dentro desse estudo que a gente está fazendo, tá bom? Que essa parábola vai se cumprir quando for feito o pacto do anticristo com Israel e as nações. Aí realmente o relógio, aí realmente a figueira vai estar dando, brotando, dando flores. E esse verão, o que é? Não passará. Essa geração que vai estar na época que isso acontecer, ela não vai passar, porque nós sabemos que isso vai demorar o quê? 7 anos, né? 3 anos de paz, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra, de grande tribulação. Bom, é um sentimento que eu queria colocar para vocês, tá bom? Ou podemos ficar com o pensamento tradicional que era lá em 48 que a figueira brotou. Sendo lá ou sendo na época, a aplicação para nós é o seguinte: se prepare, fique preparado. Porque olha o que o versículo fala aqui, ó, 36, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, tem muitos que já marcaram o dia que o Senhor ia voltar e acabaram dando com boas águas. Hoje, tem outros falando, né, que o Senhor vai voltar tal ano, já estão falando em 30, outros estão falando em 2050, mas o que nós temos que fazer é essa segunda parábola aqui, que é essa figura, né, que como foi nos dias de Noé, tá? O Senhor fala, a minha vinda vai ser como nos dias de Noé. Assim como nos dias anteriores do dilúvio, comia, bebia, casava, dava em casamento, tá? Até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, a parousia. Então, essa é uma palavra para nós, para a igreja, tá bom? Nós temos que estar, o quê? Atentos. Temos que estar preparados, tá ok? Com relação à parousia, essa vinda do Senhor, pode passar, Lucas, mais um. Essa parousia, ela se dá em dois momentos. Ela tem a parousia para os vivos, ok? E tem a parousia, a vinda do Senhor, para os que já morreram. Então vamos primeiro ver a parousia para os vivos, que é o versículo 40 até o 51, ok? Essa parousia, ela é secreta. O Senhor vem nas nuvens como um ladrão da noite, que é o versículo 43. Ó, considerar isso. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Então, o Senhor vem como ladrão da noite, como fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 3. E o ladrão vem o quê? Para roubar o que tem de mais precioso. O Senhor vem para nos raptar, para nos arrebatar. E o versículo 40 fala, ó, dois estarão no campo, tá? Fazendo o quê? Plantando trigo. Um será tomado e deixado o outro. E duas, 41, estarão trabalhando no moinho. O que é no moinho? Tem uns que estão plantando trigo e tem outros que estão moendo, fazendo pão, tá bom? Então você tem aqueles que estão plantando, que estão pregando o evangelho, e você tem aqueles que estão interno, cuidando do rebanho. E uma será tomada e deixada a outra. E o 44 arremata falando, por isso ficai também apercebido, porque a hora que vem, em que não cuidais, o Filho do Homem viverá. Então nós temos que hoje, se o Senhor voltar hoje, nós estamos vivos. Se ele tardar e por acaso falecermos, aí é uma outra parousia que nós vamos ver daqui a pouquinho mais para frente. Mas aqui, irmãos, nós temos que estar
tem princípios aqui, né? Não é que o Senhor vai levar aquele que estiver dentro do local de reunião orando, dentro, né, da sua casa orando. Aqui fala, é onde você estiver, é no carro, é no campo, é no moinho, é trabalhando, não é? Temos que estar realmente apercebidos da situação que está hoje, o caos que está tendo, para poder sermos arrebatados. Então, teve um dia aí a pessoa, não sei quem é que perguntou sobre arrebatamento, é antes ou é depois, tá bom? Então você começa a perceber aqui que tem arrebatamento antes da grande tribulação, ok? E tem aqueles que estão levando a vida na fralta, vão ficar na grande tribulação. Então, um é o fruto maduro, que é levado, e o outro é o fruto que fica no verão aqui, que é o calor, para serem amadurecidos. E você tem, terminando aí o capítulo, a parábola do servo bom e do servo mau. Servo bom, se o Senhor voltar, ele tiver dando sustento aos conservos, cuidando dos conservos, tá bom? Ele será arrebatado. O servo mau, que vai ficar espancando, não é? Leva a vida entorpecido aí pelas coisas da modernidade, dos dias atuais, entendeu? Que é espancar os companheiros? É não cuidar, não dar atenção, entendeu? O Senhor vai voltar e ele vai receber um castigo. O que é? Ele vai ser lançado nas trevas exteriores, onde vai haver choro e ranger de dentes. Então, haverá recompensa. Quando você ouvir essa palavra na Bíblia, recompensa, galardão, prêmio, não está relacionado à salvação, mas está relacionado ao reinar no milênio. Aqui, esses que estão no campo são salvos, as duas que estão no moinho são salvas, né? O Senhor está falando para a igreja a palavra. O servo bom está na igreja, o servo mau está na igreja também, só que a conduta que tem vai definir se você vai ter recompensa ou se você vai chorar. O que é chorar? Ela se lamentar, né? Você está nas trevas exteriores e vê na glória ali os irmãos reinando e vai dar aquela deprê, né? Senhor, por que eu não me neguei? Por que eu não levei mais a sério quando me falaram a tua palavra? Por que eu não atendi o teu chamado, o teu toque do Espírito? Pode passar, Lucas. Então, dentro dessa palavra para a igreja, nós falando da parousia para os vivos, também o capítulo 25 aqui, agora vai falar para os que já faleceram. Não é o nosso caso, a não ser que o Senhor tarda aí e a gente, né, vai para o Hades. Depois nós vamos ter uma aula que nós vamos falar do Hades, o paraíso, tá bom? Mas agora, por causa do tempo, temos que falar aqui da parábola das 10 virgens. Eu nem vou ler, né? Os irmãos depois podem ler parábola das 10 virgens, parábola dos talentos. A parábola das 10 virgens representa o seguinte: as virgens somos a igreja, né? Os salvos, que são virgens diante do Senhor. Nós estamos nos preparando como noivas para nos encontrar com o Senhor. Aqui fala o seguinte, que elas versículo 5 fala, olha, antes do versículo 5 fala que tem as virgens nécias e as virgens prudentes. Bom, o 5 fala, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, esse adormecer é morrer. Na verdade, nós não morremos. Nós vamos dormir no Senhor. Tá bom? Mas, quando o Senhor voltar na sua parousia, esses que foram prudentes. O que é ser prudentes aqui? Essas virgens, elas tinham azeite na lâmpada. Lâmpada é o nosso espírito, tá bom? O azeite é o Espírito de Deus.
Mas também elas tinham azeite nas vasilhas, é o versículo 4. O 3 fala, as nécias não levaram azeite consigo. As prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Vasilha é a nossa alma, é o nosso ser. Nós somos feitos como um vaso para conter o Espírito Santo de Deus. Então, hoje é tempo de nós enchermos. Nosso espírito já tem o Espírito Santo, porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas tem aqueles que buscam o Senhor e querem ser cheios até transbordar, tá bom? Se por acaso acontecer alguma coisa e você vier a falecer, que faleça cheio do Espírito, né? Com a vasilha cheia, porque quando chegar o noivo, na parousia, o que aconteceu? Né? O 6 fala aqui, ó, à meia-noite ouvi um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Quer dizer, quem estava com azeite na vasilha pôde repor na lâmpada e brilhou e foi para o Senhor. O versículo fala aqui, ó, final do 10. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Quando chegaram as nécias, tá certo? O Senhor falou, não te conheço, não conheço vocês, vigiai porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Né? Então, veja bem, essa é uma palavra para nós nos enchermos do Espírito e transbordar para nossa alma e ficarmos cheios do Espírito para um dia, se morrermos, encontrarmos com o Senhor, tá bom? E a parábola dos talentos é aquela que o Senhor fala que um homem, né? O versículo 14 liga, né, a parábola anterior, pois será como um homem, né, que ausentando do país, quer dizer, esse homem que se ausentou foi o Senhor, já faz quase 2000 anos que o Senhor se ausentou, e ele foi dando o quê? Talentos. Para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Aquele que tinha 5 multiplicou. O que o Senhor fala para ele? 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, as virgens, do lado virgem que nós temos, de pureza para com Cristo, nós vamos entrar nas bodas. E o lado de obra, de prática, tá? Nós vamos entrar também nas bodas, que é o gozo do Senhor. Então, seja de um lado como virgem, seja como talentos, habilidades, tá? O final, o que que é? É nós participarmos das bodas do Cordeiro. Assim aconteceu com o que recebeu 2, multiplicou. Só que aquele que recebeu 1, ele pegou e enterrou. Então, o que o senhor fala lá no 30? Servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, uh, não é perdição, como eu falei, é uma disciplina dispensacional, uma disciplina que vai ser no milênio. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Ô, Lucas, passa mais uma, que agora nós vamos falar uma palavra que é para as nações. Então, aqui é chamado de o grande julgamento. O Senhor vai voltar, vai estabelecer o seu trono de glória, e ele vai reunir, os anjos vão puxar todas as pessoas da terra na sua presença, e ele vai separar, como pastor, os cabritos das ovelhas, tá? E ele vai colocar as ovelhas direita e os cabritos à esquerda. Não tem nenhum cunho político aqui, viu? Eu só estou repetindo o que está o versículo aqui, tá bom? E o Senhor vai falar aos que tiver à direita, as ovelhas, tá? Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o reino milenar, que vai ser composto dessas nações. Olha, aí eles perguntam, aí o Senhor falou, eu tive fome, me deste de beber, tive sede, me deste de comer, eu era forasteiro, me hospedaste, eu estava nu, me vestiste, eu estava enfermo, foste me visitar, preso, foste me ver.
Então, eles perguntaram a esse justo, né, Senhor, quando foi que nós tivemos com fome, com sede, te demos de comer e beber, fomos te visitar? Aí o 40, o Senhor fala, em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Isso é durante a grande tribulação, em que haverá a grande perseguição aos cristãos que ficaram e aos judeus. Muitos vão passar fome, vão passar sede, vão ser mortos, vão para hospitais, não vai ter veste, porque ele não vai poder comprar, não vai poder vender, tá? A não ser que ele negue o Senhor, né? Na verdade, a maioria não vai fazer isso daí. Então, esses são os pequeninos irmãos do Senhor. E como recompensa, tá? O Senhor vai colocá-los no reino. Mas o Senhor, no 41, fala, ó, também vai falar aos cabritos que estão à minha esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, não vamos repetir aqui, tá bom? O 40 fala, em verdade vos digo que sempre que o deixaste fazer um destes mais pequeninos, a mim o deixaste fazer, tá? Então, aqueles que vão trair os irmãos, vão trair os judeus, vão entregar, vão perseguir, vão caluniar, não vai ter misericórdia, também o Senhor não tratará com misericórdia. Então, do lado direito aí na tela, só colocando para vocês que é o reino milenar. Tem uma área, um clima celestial, que serão os vencedores, que é o que nós nos consagramos a ser e entregamos a nossa vida para o Senhor. Tem uma área que é trevas exteriores, você vai estar apartado desse reino. Não é perdição, porque depois de 1000 anos, todos nós vamos estar na Nova Jerusalém. E tem a parte terrenal, aqui nessa mesma terra, que vai ter esses judeus que serão como sacerdotes ensinando a palavra de Deus, e também terão as nações que são as ovelhas. E terá o lago de fogo, que é inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta, né? E também ali vai ser jogado esses cabritos que tanto fizeram mal ao povo de Deus, tá bom? E depois Satanás é jogado aí também. Mais um aí, Lucas, só para a gente dar uma visão melhor sobre a parousia, a presença do Senhor nos ares. Então você tem aí, do lado esquerdo, hoje é a época do Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino ser pregado, tá bom? Quando acontecer aqui, o Senhor vem, ele vem na sua vinda secreta para as nuvens, é arrebatado os santos, ressuscitado os santos, e junto com nós aqui estivermos vivos, seremos arrebatados aos ares, à presença do Senhor, e nós vamos ter ali as bodas do Cordeiro. E no final vai haver o tribunal de Cristo, onde todos nós vamos comparecer, junto com aqueles no final aí da grande tribulação, que também serão ressuscitados e serão arrebatados. Esse tribunal do Cristo não é para ver se é salvo ou não, é para ver quem vai reinar e quem vai para as trevas exteriores. Durante a grande tribulação, que é um reino muito terrível, nós chegar Apocalipse, nós vamos ver os detalhes, vai ser pregado um evangelho eterno. Está lá em Apocalipse 14:6, é pregado por anjos, que aqueles que ouvirem é o que vão ajudar o povo de Deus. Então, nessa segunda vinda aqui, vai haver o grande julgamento, tá? E aí começa, tem muitos detalhes, então vamos ver mais para frente, né? O reino com os vencedores, judeus, as nações e as trevas exteriores. Eu só quero mais uma aí, Lucas, só para mostrar para vocês que alguém me perguntou um dia aí, né, se isso como é que é antes,
que é pré-tribulação, mid-tribulação, pós-tribulação. Então, com relação ao arrebatamento da igreja, tem essas visões aí no povo de Deus, tá? Aqueles que acham que vai ser arrebatado antes da grande tribulação, é o primeiro aí, antes de começar a igreja arrebatada. Tem outros que acham que vai ser no meio da grande tribulação é que a igreja vai ter esse arrebatamento. E tem outros que acham que vai ser pós-tribulação, na volta do Senhor, não é? E aí começa o milênio, tá bom? Mais uma aí, Lucas. Aqui é uma comparação entre os ensinos aí a respeito do milênio. Tem os pré-milenarismo e pós-tribulacionalismo. O que é isso? Eles creem que a vinda do Senhor, tá? O milênio, vai ser a vinda do Senhor, perdão, é antes do milênio e depois da grande tribulação. O segundo aí é o que nós estamos falando desde o começo, né? Numa visão mais dispensacional, entendeu? Tem a vinda do Senhor para arrebatar a igreja, tem a grande tribulação, tem a segunda vinda, e aí tem o milênio. Existem os pós-milenaristas, quer dizer, o Senhor só vai voltar depois do milênio. E tem os amilenarismo, que é o último aí, que é tipo assim, o Senhor quando veio já começou, o milênio é uma palavra só simbólica que está aí, não quer dizer mil, é uma palavra simbólica, desde que Jesus veio vai até a segunda vinda já é o juízo final. Só para vocês entenderem que às vezes a pessoa fala, eu sou pré-milenarista, eu sou pós-milenarista, eu sou amilenarismo. Quer dizer, para mim, o milênio já começou lá com a primeira vinda de Cristo. É só um. E um último que eu quero mostrar é um que está sendo bastante divulgado aí entre o povo de Deus, que é o Senhor vem nos nossos dias, né? De uma forma imperceptível, que é o que nós falamos também, vai arrebatar. Só que aqui ele arrebata toda a igreja, tá bom? Leva todo mundo para o céu, e onde vai receber no tribunal de Cristo o galardão, depois vai para as bodas do Cordeiro, e aqui embaixo a grande tribulação será os 7 anos, não tem os 3 anos e meio. E aí o Senhor volta na segunda vez, né, com a igreja, para poder reinar aqui no milênio. Ok? Pode tirar, Lucas, e